Um menino de 8 anos, vindo da escola, chegou em casa bravo, batendo o pé e muito revoltado, porque ele tinha sofrido bullying lá, sabe? As pessoas tinham zombado dele, irritado ele, os coleguinhas. E ele estava muito irado, 8 anos de idade, muito bravo. O pai dele, que viu aquela situação do menino chegando daquele jeito, estava indo para o quintal fazer um trabalho lá, resolveu chamar o seu pai, o seu filho, e falou: filho, o que aconteceu? Eu estou com muito ódio no coração, eu estou com raiva. Eu tenho um amigo que fez muita maldade comigo hoje, e eu estou desejando tudo que há de ruim para ele. Tudo que há de ruim para ele. Eu quero que ele se estrumbique. O pai do menino, um homem muito simples, né, do sítio, ouviu o menino falar daquele jeito, e o menino não parava de reclamar. Ele me humilhou na frente dos meus amiguinhos, né, e falou tanta coisa de mim. O desejo do meu coração agora, o menininho falando com o pai, é que esse coleguinha que me prejudicou ficasse doente, nunca mais pudesse ir para a escola. E o pai ficou escutando ele falar, e ele reclamando, exalando raiva no seu coraçãozinho. Então o pai, depois que ele falou tudo que ele queria, o menino falou tudo que ele queria, falou: vem cá, vem comigo, vamos fazer uma coisa. Mamãe está lavando roupa, tá vendo? E ela estendeu uma camisa branca lá no varal. Está vendo o varal lá? Sim. Está vendo aquela camisa branquinha? Sim. Vamos imaginar que aquela camisa branquinha fosse esse seu amiguinho que riu de você, zombou, te humilhou, te bateu, fez tudo que é de ruim para você. É aquela camisa. O pai dele pegou um saco de carvão bem grande e falou assim: agora você vai pegar esse saco de carvão, carvão por carvão, e faz de conta que aquela camisa é o seu amigo, você vai pegar e jogar contra a camisa, limpinha, que a mamãe lavou. Mas eu quero que você joga, não? Então, o pai pegou, abriu o saco de carvão, e o menino até achou que era uma brincadeira divertida, né? Porque de repente ele vai estar sujando a camisa que a mãe lavou, debaixo da autoridade do pai, a mãe não vai poder ficar brava com ele. Ele já começou a ficar feliz. E mais feliz ainda de saber que ele poderia desforrar o seu ódio, a sua raiva, naquela camisa, pensando que era o seu coleguinha. Então ele começou, pegava carvão e pá, uns errava, outros acertava, e foi pegando carvão e jogando, pá, na camisa. Pegava mais um carvão, pá. O menino tinha 8 anos, não era tão grande, e o saco de carvão bem alto assim, né, aquele saco grande. Entrava lá dentro, pegava e jogava. Ficou 1 hora jogando o carvão. Aí o pai chegou perto dele e falou assim: filho, como é que você se sente agora de pegar todo esse carvão e jogar naquela camisa? Aí o menino falou assim: estou aliviado, porque eu extravasei aquela raiva que eu tinha dentro de mim, né? Extravasei. Mas você não acertou muito não, a camisa até que não está muito suja, acertou só alguns. Mas vem cá, me acompanha agora. Vem cá, vem comigo, vamos lá para dentro do quarto, quero conversar com você. Quando eles entraram dentro do quarto, o pai
levou ele para diante de um espelho e falou assim: olha a sua situação. E a hora que ele olhou, ele estava totalmente coberto por aquele pó que o carvão solta, por aquela fuligem, né? Só via os dois zoinhos e o dente do menininho branco. O resto estava tudo preto de carvão, né? Aí o pai falou assim: é assim que funciona. Sempre quando você quer retribuir o mal para outra pessoa com o mal, o maior mal fica em você. O maior mal fica em você. A camisa até que não está lá tão suja, mas olha você perto da camisa. Você está muito mais sujo do que a camisa. Você entendeu a historinha? Então, isso acontece hoje em dia, irmãos. Nós vivemos nos dias onde as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu falo as pessoas no meio do povo de Deus, que tem uma dificuldade em perdoar, mas querem revidar. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Quando a gente se para com essas situações que pessoas muitas vezes fazem o mal para a gente, nos humilha, nos desvaloriza, a nossa tendência instantânea é buscar a vingança, e tentar retribuir da mesma forma. Mas, no entanto, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que agir de uma forma diferente. A pessoa afasta da igreja, a gente vai conversar, falar: eu afastei da igreja por causa que o irmão falou isso. Gente, você não vem aqui para ouvir a voz do irmão, você vem aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? O que o irmão falou para mim, não estou preocupado com isso. Eu estou interessado em saber o que Deus vai falar comigo. Me humilhou. Irmãos, Jesus é o maior exemplo disso, e Ele veio para ser o exemplo para nós. E eu vou dizer uma coisa: se existe uma coisa difícil nesse mundo, é pedir perdão. Mas se existe uma coisa mais difícil do que pedir perdão, é perdoar. As pessoas guardam rancor. E a pessoa sabe que não deve, então sabe o que ela faz? Ela disfarça e diz que não tem mágoas. Não, eu não tenho nada contra o irmão lá não. Mas você vê na atitude que tem. Você vê no comportamento que tem. E isso é uma coisa tão séria, irmãos. Essa semana eu tive a oportunidade de viajar bastante. E tive muita oportunidade de ficar conversando com a esposa. Porque em casa a gente conversa, mas ele está conversando, não sai, vai fazer um negócio para lá, outro vai fazer. No carro a gente está preso ali, né? E a gente estava falando a respeito disso. Conversando muito a respeito disso. Eu falei com o meu irmão nos Estados Unidos ontem, ele ligou para mim, ficou mais de 1 hora conversando. E ele falou assim: Maninho, ele me chama de Maninho, né? Ele falou: você sabe qual é o versículo mais triste da Bíblia? Eu falei: eu nunca parei para pensar qual é o versículo mais triste da Bíblia. Nunca parei para pensar. Eu gosto de ver os versículos alegres. Eu gosto de ver as promessas. Agora, ver versículo triste, eu nunca parei para pensar qual é o versículo triste. Ele falou: o versículo mais triste da Bíblia é aquele que diz, que Jesus disse, quando a pessoa chegar diante dele e falar assim: Senhor, em teu nome realizei milagres, falei língua estranha, curei enfermos, ressuscitei mortos, fiz maravilhas, fui na igreja, fui dizimista, preguei a palavra, toquei, cantei, nossa, eu abafei, tinha não sei quantos views na internet, olha lá, falando palavra.
E ele vai falar assim: não te conheço. Não te conheço. Que triste vai ser, hein? Ele não vai falar assim: não, você não pregou. Não, porque você pregou realmente, ele sabe que você pregou. Não, você não tocou, ele sabe que você tocou. Ele não vai falar assim: não, você não expulsou o demônio, ele sabe que você expulsou. Ele não vai falar isso, ele não vai te desmentir. Ele só vai falar assim: não vos conheço. Muito triste. Já pensou? Nós que estamos na igreja há tanto tempo, irmãos, almejando o céu e procurando fazer o melhor de nós aqui, e vindo na igreja, e sei lá, procurando, e de repente, quando você chegar no grande dia, você ouvir assim: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Imagina a decepção. Que palavra dura, que tristeza vai ser, irmãos. Imagina a tristeza que vai ser. Por quê? Às vezes por causa de uma tolice. Guardar a mágoa do irmão. O mandamento de Jesus foi amar o inimigo, orar por quem te pertence, para quem te persegue, bendizer os que te maldizem. Irmãos, o seu irmão, aquele cara que te sacaneia, ele é filho de Deus assim como você, digno de compaixão e de amor, e não de ódio e de vingança. Se alguém tem que se vingar por um mal que alguém fez para você, entrega na mão de Deus. Lá em Colossenses 3,13 diz assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum protesto como o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Você acha que você tinha mérito para Jesus perdoar os seus pecados? Não. Então você acha que aquela pessoa que te ofendeu tem mérito para você perdoar? Também não. Mas o mandamento bíblico é: perdoai. Nós cantamos a música do Pai Nosso e foi providencial. Porque na oração do Pai Nosso fala assim: perdoa-nos assim como nós perdoamos quem nos deve. Então nós estamos condicionando o perdão de Deus a nós perdoarmos. Se você não perdoa, está escrito lá em Mateus 11:25, 11:26, se não perdoardes, se você não perdoar, por pior que seja, vosso Pai que estás nos céus também não perdoará os vossos pecados. E diga uma coisa: se o seu pecado não for perdoado, sabe quando você vai entrar no céu? Nunca. Então, tudo que você precisa é o seu pecado perdoado. E para você ter o seu pecado perdoado, você tem que perdoar aquelas pessoas que te distratam, aquelas pessoas que te prejudicam, aquelas pessoas que te maltratam. Irmãos, a Bíblia não diz que Deus está no controle de tudo? Está ou não está? Então, Ele permite que alguém faça algum mal para você poder exercitar o seu perdão. Porque se ninguém fizesse mal nenhum para você, você ia perdoar quem? Não tem quem. Ninguém nunca me lesou, ninguém nunca me feriu, ninguém nunca me humilhou, eu não tenho quem perdoar. Não, Ele vai permitir que pessoas realmente tirem você do sério. E depende do temperamento. Se você quiser saber qual é o seu, é só perguntar para a Gabriela, que ela é especialista nisso, né? Se você quiser saber qual é o seu temperamento, porque depende do temperamento da pessoa, ela é mais tranquila, mais calma e tal, mas tem os outros que já são mais explosivos. Tem outros que têm uma dificuldade muito grande em perdoar, mas guarda o rancor e não consegue. Mas o diabo é enganador, e quando vem na igreja, a pessoa fala: não, eu já perdoei. Você sabe que não perdoou? Você sabe que não perdoou? Você não passa nem perto do cidadão, pô. Como é que você perdoou?
Eu quero falar alguns exemplos, vou ser rápido aqui hoje, porque a pastorinha hoje, ela vai tirar o atraso das horas que ela tem a ver. Tem o banco de horas, né? Então ela vai tirar o atraso do banco de horas dela. Eu vou ser breve aqui na minha mensagem para poder... Eu tenho alguns exemplos de perdão aqui. O primeiro que eu vou compartilhar com vocês. Não vou procurar não ser muito longo na pregação, porque não adianta falar muito. O importante é você entender que se você não exercitar o perdão, Deus não vai perdoar o seu pecado. E o dia que você chegar no céu, por mais crente que você era, mas Senhor, eu senti a tua presença, fui batizado com o Espírito Santo, Senhor, falei língua. Ele fala, não, tudo bem, a minha presença estava lá, você sentia mesmo, mas eu não te conheço. Você não perdoou quem estava do seu lado. A pessoa estava dentro da mesma comunidade, eu permiti que ele fosse lá. Quem mandou ele lá para te espetar fui eu. Deus vai falar, eu mandei ele lá para te espetar, para ver se você perdoava ele ou não. E você foi reprovado no teste. Então, se você não perdoou, você não tem o meu perdão. O primeiro exemplo de Esaú. Esaú foi enganado por Jacó, vocês conhecem a história, está lá em Gênesis capítulo 33. E ele vendeu a sua primogenitura num dia quando ele vinha do campo, com muita fome, por um prato de sopa de lentilha. E a primogenitura era o direito de estar à frente da família, era uma coisa muito maravilhosa. Quando os pais morriam, ele tinha 2/3 da herança, era algo muito precioso, muito valioso, qualquer filho queria ser o primogênito. E Jacó foi lá, enganou ele e fez com que num momento de fome ele trocasse a primogenitura dele por um prato de sopa. A hora que a barriga ficou cheia e ele viu a bobagem que ele fez, ele ficou irado com o irmão. Falou, ele não podia ter feito isso comigo. Meu irmão foi muito sem vergonha fazer esse negócio comigo. E diz que ele se acendeu uma ira tão grande que ele queria matar o irmão, que Jacó precisou fugir, porque senão Esaú ia matar ele. Roubou de mim o meu direito de primogenitura? Mas a Bíblia diz lá no versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 33 de Gênesis, que Jacó voltou para pedir perdão. E quando voltou, Esaú prontamente o perdoou, o abraçou e o beijou. E os dois abraçados caíram em prantos. Não importa o tamanho do mal que alguém te fez, irmãos, perdoe. Perdoe. Amém? Perdoe. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. De nada adianta você ficar falando, Senhor, perdoe os meus pecados. Quando você ora assim, a primeira coisa que Deus fala é, perdoa primeiro quem te prejudicou. O segundo exemplo que eu achei na Bíblia maravilhoso, o da história de José. José foi vendido pelos irmãos, vocês conhecem a história deles também, está lá em Gênesis capítulo 45. Ele foi vendido pelos irmãos, e lá no Egito, ele foi ser escravo, sofreu muito. Depois foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso, apanhou. Ele foi vendido pelos irmãos quando ele tinha 17 anos. Até os 40 anos, olha, a juventude dele praticamente inteira foi uma juventude de sofrimento. Aí então, ele assumiu lá o governo do Egito, e a profecia se cumpriu, que eram os anos de fome, que viriam depois dos anos de fartura, e os irmãos não tinham onde buscar alimento a não ser no Egito. E quando os irmãos foram para o Egito em busca de alimento, e olharam para o governador, nem reconheceram que era José, mas José reconheceu que eram os irmãos. José reconheceu que eram os irmãos. E a Bíblia diz que José
prontamente perdoou. Pergunto eu, irmãos, se uma pessoa fizesse isso com você, será que você liberaria o perdão? Hoje nós não temos mais escravidão, mas vamos supor que tivéssemos, e alguém vendesse você para ser escravo. Agora você vai trabalhar debaixo de chicotada. Será que depois de 23 anos você encontrava com essa pessoa, você ia falar, está perdoado, me abraça, não tem nada não, tudo bem? Será que a gente faria isso, irmãos? Isso é o perdão de Deus. Isso é o perdão de Deus. Quando você tem Deus no coração, Deus perdoa. Quando você tem verdadeiramente uma experiência com Jesus, você perdoa. Quero dizer uma coisa, irmãos, muito séria, muito séria. Não é porque você está dentro de uma igreja que você vai para o céu. Não é porque você é membro de igreja que você vai para o céu. Não é porque você tem uma carteirinha de igreja. Uma vez chegou uma pessoa aqui, pastor, eu quero participar da sua igreja. Tudo bem? Tudo bem. Então você me arruma uma carteirinha? Falei, nós aqui não temos carteirinha de membro, não. Não, porque eu já tenho 5, eu já passei em 5 igrejas. Né? Eu acho que quando chegava no céu, ele ia falar, qual que vale, qual passaporte que é válido aqui para entrar? Irmãos, igreja não leva para o céu, ninguém para o céu. Quem leva a pessoa para o céu é Jesus Cristo. E se você não consegue liberar perdão, talvez porque Jesus não habita no seu coração. A oração tem que começar a ser diferente. Tem que ser uma oração de confissão e aceitação. Aceita Jesus. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem mais facilidade. Quando você não tem facilidade. Terceiro e último exemplo que eu vou dar. A Bíblia diz que era um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, que era Estevão. Estevão foi apedrejado por pregar o Evangelho. Hoje, irmãos, as pessoas querem cobrar, aí eu estava vendo na internet, pastor cobrando 50 mil para ir pregar. Para pregar uma pregação, 50 mil. Oxa vida, hein? Naquela época a pregação custava o apedrejamento, a sua vida. Isso é amar a obra. Se necessário for, darei a minha vida, porque um dia alguém deu a vida por mim. E Estevão estava lá agora, sendo apedrejado, irmãos. Essa história está em Atos capítulo 7. No versículo 59 diz, enquanto apedrejavam Estevão, irmãos, você não precisa nem ser apedrejado, se alguém tacar uma pedra no seu carro, é verdade ou não é? Se alguém pegar e tacar uma pedra no seu carro, você já fica encapetado, é verdade ou não é? No carro, mas nem doeu, agora imagina na testa. Olha como nós precisamos acertar a nossa vida espiritual, irmãos. Nós estamos vivendo um evangelho às vezes meio enganoso. O evangelho não é bem assim não, irmãos. Preste atenção. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Enquanto estavam tacando pedra nele, ele estava orando, irmãos. Será que se alguém tacar uma pedra em você, mesmo que seja por engano, você vai estar orando? Ou será que você vai pegar a pedra e devolver na mesma intensidade? O que é bem provável que aconteça. É ou não é, irmãos? E ele orava, Senhor, recebe o meu espírito, porque ele sabia que ali ele ia ficar. Versículo 60. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua esse pecado. E tendo dito essas palavras, morreu. Ele liberou perdão para as pessoas que o estavam apedrejando. Mas que coisa, é muito difícil. Não é impossível. Ser difícil não quer dizer que é impossível. Porque se você teve uma experiência com Jesus, não é você quem vive mais, é Cristo que vive em você. E para Cristo perdoar, isso é fácil.
é difícil para você. Então está na hora, irmãos, de nós termos uma experiência com Cristo, está na hora de nós termos uma seriedade e responsabilidade na nossa vida espiritual. A nossa vida hoje, estamos preocupados simplesmente com o material. O nosso foco, o nosso alvo hoje é material. É só o material. A gente acorda, vive o dia todo e anoitece pensando na nossa vida material, nos recursos, nos investimentos, na casa, no carro, no trabalho, papapá, e Deus, e a eternidade. Jesus falou assim: não invista tijolos em casa aqui, porque aqui a traça corrói, a ferrugem destrói e o ladrão rouba tudo. Mas invista nos céus, lá nossa morada é eterna. Certa ocasião, Jesus contou uma parábola, e eu vou ler esse trecho aqui para encerrar a pregação dessa noite. Está em Mateus capítulo 18, do 21 até o 35. Preste atenção, irmãos. Grife na sua Bíblia, abra aí, deixe marcadinho, isso é importante. Porque conforme eu comecei a mensagem, muitas pessoas vão chegar no céu e falar: mas Senhor, eu fiz tanta coisa, eu fiz evangelismo, eu levei 50 pessoas para a igreja. Mas se você não perdoou o seu amigo, você não teve os seus pecados perdoados. Você pode levar quantos for para a igreja, você pode cantar a voz mais linda do mundo, você pode pregar com a maior veemência do universo, se você não perdoar, irmãos, você não vai entrar no reino dos céus. É dura a palavra, mas é necessária. E eu, como pastor, tenho a responsabilidade de falar isso para você. Mateus 18, 21, você achou aí ou não? Diz assim: então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu vou ter que perdoar? 7? Jesus deu uma risadinha e falou assim: Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7 por dia. E Jesus respondeu: não te direi até 7, mas sim 70 vezes 7. Portanto, agora no 23 ele começa a parábola. O reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar a conta com seus servos. Quando teve o início, o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos, milhões. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía, para que a dívida fosse paga. Você não tem como pagar? Então nós vamos vender você como escravo, sua mulher, seus filhos, tudo que você tem para você saldar a dívida. O servo então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tem compaixão. E o senhor daquele servo teve compaixão e perdoou a dívida e deixou ele embora. Está perdoado, vai, não precisa pagar não, vai embora. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, pessoas que estavam debaixo da autoridade dele, que estava devendo 100 denários, mixaria. Ele agarrou pelo pescoço e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas.
Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado o rei, entregou aquele servo impiedoso aos carrascos. Outra tradução diz, aos torturadores. Outra tradução diz, a cadeia, até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus termina a parábola dizendo, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Você entendeu, irmãos? Deus perdoou os nossos pecados e a gente não pode perdoar uma ofensazinha do irmão, irmãos. Irmãos, a maior preocupação minha é com a eternidade, porque um dia Deus me chamou, me colocou aqui para conduzir esse povo aos céus e pregar a verdade. Eu tenho uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que Deus vai cobrar de mim se um de vocês não forem salvos. Talvez eu não tenha falado, talvez eu não tenha apacentado, talvez eu não tenha cuidado. E às vezes, com preocupação de perder membro, muitos pastores até nem falam a verdade com tanta clareza. Mas eu digo uma coisa: se você não perdoar quem lhe ofendeu, quem lhe feriu, quem vai sair no prejuízo é você. É como aquele menino que estava se sentindo todo feliz, lançando aqueles carvões naquela camisa branca. Mas o mais sujo, o que ficou mais impregnado, foi ele. Então, às vezes você tenta, quando uma pessoa te ofende, desprezar, como diz a gíria, pôr no gelo, não cumprimentar, não ter amizade. O prejudicado maior é você. É você. Porque se você não perdoar, Deus também não te perdoa. E pecado não entra no céu. Então eu queria que você refletisse. E vamos começar a exercitar o perdão. Não consigo, pastor, olhar para a cara daqui. Não, pelo amor, olha o que o cara fez, eu fui fiador dele, ele não pagou, perdi minha casa, mas não tem jeito. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Quem mandou você ser fiador? Você foi porque você quis. Porque ele era meu amigo. Não importa, você foi. Agora vamos resolver a situação daqui para frente, mas vamos garantir a tua eternidade. Amém? Vamos garantir a tua eternidade. O mais importante é o céu. Aqui, conforme a pastora ministrou, é passageiro. É passageiro. Salomão fala que a nossa vida é como uma fumaça. Você olha a fumacinha saindo assim, a hora que ela chegou aqui, já sumiu. A nossa vida é assim. Hoje nós estamos aqui no ápice da nossa força. Hoje, todo mundo deve ter lido a notícia, o prefeito de São Paulo morreu. 41 anos. 41, né? 41. Moço. Prefeito da maior cidade do Brasil. Posição, importância. Quantas pessoas debaixo do seu comando, né? E a alma? Neste exato momento, ele está prestando contas. E a alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida aqui é passageira, mas lá é eterno. E o desejo de Deus e o desejo do meu coração é que nenhuma destas almas que estão aqui se percam. Nenhuma das almas que estão participando conosco pela internet se percam, mas que todos alcancem a salvação. E alcançar a salvação,
Como é que eu posso saber se eu sou salvo ou não? Você perdoa? Se você tem dificuldade de perdoar, meu filho, precisa aceitar Jesus. Precisa aceitar Jesus. Mas eu já aceitei, olha, às vezes ele entrou para uma porta e saiu para outra, você nem está vendo. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Só fez uma passagem. Quem tem Jesus tem uma vida diferenciada. E o grande diferencial é exercitar o perdão. Perdoar. Mas foi muito grave. Não importa. Aí quando a gente vai estudar sobre perdão, tu vai falar, mas se matar seu filho? Não importa, não justifica. Você vai perder a sua alma por causa de um negócio desse, meu Deus do céu. Você vai perder a sua alma. Eternidade, eu sei que é difícil, irmãos. Mas não vamos nem ao extremo, não. Às vezes a pessoa não perdoa por causa de uma besteiragem danada que a pessoa fez assim, uma bobeira tão pequenininha, né? Então quero convidar você agora a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos, olhar para dentro do teu coração. Como a gente faz no culto da Santa Ceia, diz que temos que examinar a nós mesmos. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei. Mas você sabe e Deus sabe. E Deus sabe mais que você. Talvez você não se lembra que tem uma pessoa que você não consegue liberar perdão. Mas Deus pode te lembrar. É só orar para Deus e peça para Ele lembrar. E Ele vai trazer na tua mente agora, aqui, ó. Agora Ele vai trazer na tua mente. E se você puder, vá até essa pessoa, peça perdão a ela. Conversem, se abracem. Mas estamos na época de pandemia. Olha, para salvar a sua alma, meu, vale tudo. Faça como Esaú fez com Jacó. Se abraçaram, se perdoaram, choraram e conviveram harmoniosamente depois. É importante. Não converse com aquele irmão lá, porque aquele irmão é muito chato. Não, é importante você conversar. Você tem que conversar. Você é obrigado. Você não pode julgar, nem condenar. Mas olha o que ele fez para mim. Você tem que perdoar. Não consigo. Aceite Jesus. Aceite Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o coração por esse culto nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é maravilhosa e sempre fala aos nossos corações. E o Senhor mesmo disse que muitas vezes a sua palavra é como a semente que é lançada, mas o passarinho vem e rouba. Que o inimigo não venha roubar esta palavra do coração de nenhum filho teu que chegou na tua casa nessa noite, de nenhum filho teu que está nos assistindo pela internet. Mas Deus querido, nós suplicamos agora que o teu Espírito Santo esteja incomodando a Deus, trabalhando nos corações, ajudando-nos, ó Pai, a exercitar o perdão. E se porventura existe alguém no nosso meio que ainda não consegue de forma alguma, que o Senhor possa estar convencendo-o dos seus pecados e fazendo morada nos seus corações, de começar a dirigir a sua vida. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. E tudo que eu peço agora é que o teu Espírito Santo nos ajude e nos dê força para continuar a nossa jornada até o dia em que vamos nos encontrar contigo nos céus. Muito obrigado, Jesus, por esse culto abençoado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.